Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante já conhecido, mas vamos engrandecer a Deus. Cada vez que nós lemos e nós estudamos, refletimos ou entregamos uma mensagem da Bíblia, a palavra de Deus, temos coisa nova. Então, vamos falar sobre sacrifício humano. Mas como é isso, Lígia? Onde é isso? Vou te mostrar na Bíblia um sacrifício humano e interessante, né? Será que Deus se agrada disso? Será que Deus realmente gosta disso? Então vamos comigo, sem demora. Se abra a sua Bíblia ou acompanhe aí no canal. Em Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Novo Testamento, capítulo 22 e versículo vai de 1 ao 24, mas vamos ver se a gente consegue ter tempo para ler ele todo. Caso não dê, vocês continuam na casa de vocês, certo? Sem demora, vamos lá. Vamos ver 4 pontos nesse texto, né? Eu sempre gosto de falar logo os 4 pontos para vocês. Sobre a prova de fé, né? O sacrifício humano, uma prova de fé. É relacionado, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Muito profundo isso, muito forte. Abraão que esperou seu filho, meu Deus, 100 anos para ter um filho, e Deus o tomar de volta, né? Então, nós vamos então nós vamos meditar sobre isso, vamos refletir sobre isso, sobre a grandeza do nosso Deus. Vamos refletir. 22, capítulo 22, versículo 1. Sucedeu, depois destas coisas que passaram anteriormente, né? Que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Que lindo, Deus falava direto, né? Com os profetas. E Deus fala através do seu Espírito Santo Jesus, né? Hoje. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha o que ele diz. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, quer dizer, sacrifício, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Ele é detalhista, nosso Deus, né? Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo. Imagina Abraão de manhã cedo, já acordando com esse bom dia de Deus, né? Levar meu filho. Albardou o seu jumento, quer dizer, preparou, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Foi muito tranquilo, foi não, Abraão? Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Quer dizer, ele caminhou uns 3 dias para chegar até lá nesse monte, né? Não foi tão rápido, não foi tão fácil. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo, quer dizer, o jovem, o menino, iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Veja o que ele falou, depois de adorarmos. Ele não falou para os servos o que sucederia, né? O que Deus falou para ele. Ele colocou Isaque como Isaque adorar a Deus. Talvez os servos ficou pensando, ele está ensinando ao filho, né? Eu acho que eu pensaria isso também. Voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaque. Eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até aí o menino não sabia. Talvez soubesse, saía correndo, né? Ou não. Respondeu Abraão. Mais uma vez Abraão com fé responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 iam caminhando juntos. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha.
E estendendo a mão, pegou no cutelo, eu creio que é como se fosse uma foicezinha, né? Para uma faca, não sei, para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou. Acredito que Isaac não ficou desesperado nem nada, né? Mas o anjo do Senhor lhe bradou quer dizer, gritou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Vamos dar uma pausa aqui e agora vamos comentar, né? Vou dizer assim, vamos comentar, vamos falar o que o Espírito nos mostrou nessa manhã, eu refletindo. Gente, eu até me emociono porque é muita fé de Abraão, né? Quando a gente diz Abraão, pai da fé, porque teve coisas extraordinárias que aconteceu com ele. A primeira já foi ele ouvir a Deus. A segunda foi já ele ter fé de que ia ter um filho, Deus respondeu a ele e a Sara. E outro ponto é que ele sempre disse, não duvidou de Deus, ele respondeu o pedido de Deus. O pedido não, a ordem. Deus não pediu, Deus ordenou, né? Deus ordenou. Toma, ele falou, é uma ordem. Que ele é rei. E ele, sem tosquenejar, sem questionar a Deus, sem dizer, que Abraão poderia ter dito, mas Senhor, esperei 100 anos pelo meu filho que eu amo. Tanto que Deus falou, a Isaac é quem amas, no versículo 2. Então, assim, de Deus para Abraão, foi uma prova de fé que ele fez com Abraão, porque Abraão desejava muito ter um filho, então ele amava, com certeza ele amava de todo o coração, imensamente esse filho. Será que ele vai entregar seu filho a mim? Ama o filho dele mais do que a mim? Acredito que a prova de fé significava isso na vida de Abraão, né? Deus pôs para Abraão a prova de fé para nós termos essas indagações hoje assim. É que eu não posso falar por Deus nem por Abraão, mas a gente medita e reflete assim, né? Faz a reflexão assim, com perguntas, na verdade, respostas dentro do versículo. É assim que a gente estuda, é assim que a gente faz a reflexão, é assim que nós temos a resposta. Como tem reflexões que você pode responder só para a sua própria vida. E aqui, de Deus para Abraão, prova de fé. E de Abraão, ele obedeceu com fé. Ele tinha fé dele, ele obedeceu com fé. Mas de Abraão para Deus, houve algo muito especial também. Foi o sacrifício humano. Porque Abraão sabia que Deus não se alegra com sacrifício humano. Deus não se alegra com o sangue humano derramado. Deus não tem prazer na morte dos seus filhos e dos seus. Então, assim como foi a resposta, com fé, a obediência e a fé de Abraão, que ele pegou seu filho, mesmo com fé, ele estava com fé o tempo todo. Vamos lá adorar, tanto que ele não falou para os servos, ele não falou para Isaac, ele disse para Isaac, Deus proverá, que vamos lá adorar, espere nós voltarmos, ele falou no plural, voltarmos a vós. Ele falou no plural, voltaremos, versículo 5, a vós. E ele sempre com fé, porque ele sabia no íntimo dele, no fundo, que não era porque ele amava Isaac, não era porque Deus deu um filho a ele, que ele demorou 100 anos para ter, não, é porque Deus é o Deus da glória, o Deus grande eu sou, é tudo dele, pertence a ele, ele ia dar, ele é o dele, ele me deu, ele toma, é dele. Só que não desta maneira, ele sabia que Deus não se alegrava em holocausto humano. Então, Deus não se alegra. Deus, da primeira pergunta que eu fiz no início do vídeo, eu estou respondendo agora. Deus não se alegra com sacrifícios humanos. Deus não se alegra com a morte dos seus dessa forma e em vão, em sacrifício, não. Porque Ele já mandou o seu Filho como sacrifício por nós, que morreu, ressuscitou e está do lado dele hoje, à direita do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus amado, do Deus eterno, o grande eu sou, a minha essência, a minha vida,
a tua vida, a tua essência. Abraão também tinha essa parte dessa essência e ele permaneceu com fé. Então, de Abraão para Deus foi a obediência com fé, sabendo que Deus não se alegra em sacrifício humano. Por isso que o anjo teve a resposta imediata de Deus, porque Deus viu, ele me deu o único filho dele, ele realmente me ama, me obedece, ele me ama mais que o filho dele, e ele me obedece, e ordenou que o anjo impedisse. Então, o sacrifício foi impedido pelo anjo, que ele gritou, Abraão, Abraão, e Abraão respondeu, eis-me aqui. E ele disse, não estenda a mão sobre o mancebo, sobre o menino, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus. Nós devemos temer a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho, assim como ele não negou o filho dele por nós, o único filho dele amado, Jesus Cristo. É linda essa comparação, né, gente? É maravilhosa. E vamos seguir mais um pouco o texto, né? Já estamos terminando. Então, nós já vimos até aí que Deus ordena, foi uma prova de fé, Abraão obedece com fé, e Abraão tem consigo para Deus que o sacrifício humano, Deus não se alegra. Ele tinha certeza que Deus ia prover um cordeiro para o sacrifício. Quando ele disse a Isaac, ele foi colocando, foi por isso que ele continuou. E quando ele foi lá, eu vou obedecer a Deus, e quando levantou o anjo, não, estenda. É maravilhoso isso. Hoje, isso foi exemplo, tá, gente? Hoje, não, Deus não creia, Deus não vai pedir a ninguém isso, porque o sacrifício já feito foi Jesus Cristo, certo? Versículo 13. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um cordeiro, embaraçado pelos chifres, no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que chamou Abraão aquele lugar, Jeová Jirê. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, Jeová Jirê é o nome do Senhor Deus. Aquele lugar ele chamou assim, que antes o nome do monte, vocês lembram? Era Moriá, na terra de Moriá, lá no monte da terra de Moriá. E o monte se chamou de Jeová Jirê, aquele Abraão deu aquele lugar. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Um dia eu vou lá em Israel. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Mais uma vez o anjo falou e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, né? Aquele filho que ele na velhice esperou, chorou, ele Sara, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Olha que coisa maravilhosa, Deus abençoou por conta de Abraão, os descendentes de Abraão. Todas as nações da terra serão benditas, todas em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quer dizer, a descendência dele se tornaria nações, e todas as nações, sendo descendência ou linhagem de Abraão. Ainda assim, eu ainda creio que mesmo que não fosse da linhagem de Abraão, nem da descendência, mas estiver crendo no Senhor Deus, o único Deus invisível, ele seria abençoado por isso aqui. Porque quando Deus abençoa todas, ele falou todas as nações da terra. Ele não disse somente só da tua, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por causa da descendência de Abraão, as nações serão benditas. Então voltou Abraão aos seus moços e levantando-se foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Depois destas coisas anunciaram a Abraão dizendo, eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arão. Aí já vinha a genealogia dos irmãos dele, Quezeque, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Quer dizer, são nações, né? Também, são outras nações também, né? E Betuel gerou a Rebeca. Veja de onde saiu Rebeca, né? Que Rebeca vem a ser a esposa de Isaac lá na frente, viu aí? Porque ele continua aqui. Esses 8 deu à luz a Milca, Naor, irmão de Abraão. Quer dizer, Rebeca
era sobrinha, de certa forma, de Abraão, prima de Isaac. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Tás e Maaca. Quer dizer, aqui Deus fez a prova de fé com Abraão, que nós chamamos do pai da fé, né? Maravilhoso isso. Temos por experiência através da vida de Abraão, né? Temos esse exemplo através da vida de Abraão, essa experiência que ele teve maravilhosa com Deus, e as nossas experiências são outras hoje, diferentes, mas com o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo grande eu sou, o mesmo grande eu sou, que é santo, 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 santo. Então, que nós possamos voltar sempre, estar nos braços do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus. Então, para finalizarmos, esses versículos 11 e 12 foi simultânea a resposta, simultânea as ações, né? Foi algo simultâneo junto, que foi da parte de Deus para Abraão, Abraão para Deus, que quando ele entregou seu filho, crendo que Deus ia prover toda a fé, então Deus vai prover para mim e para você se nós continuarmos crendo, ele imediatamente mandou o anjo levar o cordeiro, mostrar a Abraão o cordeiro, né, para o sacrifício. Então, ele não fez nada mal ao seu filho, voltaram para casa e louvaram ao Senhor, chamou aquele lugar Jeová Jireh de no monte do Senhor se proverá, e foi maravilhoso, né? A obediência, ele sair de manhã, dar 3 dias, levar seu filho. O que se passou na cabeça e no coração de Abraão, não sei. Às vezes a gente já comentou sobre isso, porque eu já li esse texto outras vezes, hoje já estou lendo de uma forma diferente de ver. Então, assim, a gente não sabe o que passou na cabeça dele, ele como pai, né? Como filho, mas principalmente como servo do Senhor, que a experiência que ele tinha com o grande eu sou, o Deus da existência da vida, ele sabia que Deus era Deus da vida, e não por isso que a fé dele permaneceu. Meu Deus é o Deus da vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado da meditação de hoje. Eu amei, e mantermos a fé, gente, tá bom? Beijinho para vocês, Deus abençoe.